Alegria de estar com você mais uma vez no nosso programa, levando a informação, os bastidores da notícia, aqui direto da capital federal, analisando, debatendo política, as ações em nível de governos, tanto no governo federal, governos estaduais e também nos governos municipais. E abraçando você que acompanha sempre a nossa programação pela Band, nos 14 estados da região norte e também de todo o nordeste do país. Hoje a gente vai falar com o prefeito de um município norte rio-grandense. Ele está ali no Vale do Açu, né, numa área que tem o polo cerâmica como uma das principais características daquela região e um turismo ecológico que a gente vai trazer detalhes bastante interessante para você conhecer nesse programa de hoje. Estou falando do prefeito João Eudes de Itajá, Rio Grande do Norte, que nos dá a honra de vir conversar com a gente no dia de hoje, João. Prazer ter ele conosco. Prazer é todo meu, Napoleão. Quero agradecer a honra de estar aqui falando para essa prestigiosa audiência do senhor. Estou aqui para a gente bater um papo bem gostoso para essa audiência e para a gente aproveitar isso. Tá bom. Para eu lhe chamar de Joãozinho, você tira esse senhor também para a gente ficar bem à vontade aqui. Estamos fechados. Aliás, é como o povo de Itajá lhe chama, né? Como chama Joãozinho. Exatamente. Isso é uma curiosidade. Meu pai é João Eudes também. Sim. E aí eu fiquei o Joãozinho. Para não ficar o mesmo nome. E no Nordeste tem muito isso. Se fosse outro nome, dizia fulano de tal de João Eudes, né? João Eudes, Aí ficar João Eudes de João Eudes, não tem como chamar de Joãozinho. Perfeito. O que é Itajá? Para quem está assistindo a gente fora, nos outros estados da federação, é um município encravado lá na região do Vale do Açu, perto de um grande reservatório hídrico do estado, que é a barragem Armando Monteiro, e com um polo cerâmico extraordinário, que a gente vai falar nisso com detalhes daqui a pouco. Mas eu queria que você pudesse revelar o que é o seu município aqui para quem nos assiste. O município de Itajá é um município jovem, né, tem somente 34 anos, e é um município, vai completar 34 anos esse ano. E é um município que tem como a cerâmica a principal atividade. Meu pai foi quem construiu a primeira cerâmica do município, consequentemente do Vale do Açu. Hoje nós temos 16 cerâmicas somente no município de Itajá, se tornando o maior polo do estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma característica geológica que permite, né, esse potencial para essa atividade. E nós estamos hoje indo para outro patamar. O município jovem ele tem suas fases de evolução. E hoje a gente está trabalhando a evolução de realmente entender quais são as vocações desse município e como esse município pode se desenvolver mais. E aí você colocou muito bem que o turismo tem sido uma estratégia extraordinária, porque é a atividade que mais gera emprego, que mais gera renda, ou seja, que mais vai beneficiar a nossa população para que esse desenvolvimento aconteça e para que nossa principal meta seja alcançada, que é o bem-estar de cada cidadão. Então a gente quer o cidadão alcançando um estado de bem-estar. Para isso ele precisa ter toda uma estrutura, tanto do ponto de vista de oportunidades no campo econômico, como também uma boa saúde, que nós fazemos questão de ofertar para a nossa população, uma boa educação, serviços assistenciais para que a gente possa estar sempre equilibrando a balança daquele mais vulnerável com os demais da população e dessa forma a gente conduzir da melhor forma o desenvolvimento do município. Perfeitamente. Uma cidade como Itajá, ela depende essencialmente do Fundo de Participação dos Municípios e também hoje com essa nova sistemática de 10, 15 anos para cá, das emendas parlamentares. Mas tem um probleminha aí, João, que é a questão do que o IBGE e o próprio governo está avaliando e definindo, às vezes, o coeficiente de fundo de participação pela população. No papel, você tem uma população em torno de 7.500, 8.000 pessoas. Mas quando a gente vai para a prática, que a gente vê ali aquelas comunidades da zona rural e toda a área urbana de Itajá, a gente chega aí a 15, 16 mil. Como advogado, como é que você vê essa questão e burocraticamente, juridicamente, como é que você está lutando contra essa questão? Olha, Napoleão, essa questão é uma questão muito importante para o município, que gera um impacto absurdo. Nós hoje temos uma arrecadação que é de acordo com a população, essa é a regra de arrecadação constitucional, e de modo que a gente recebe o coeficiente 0,6, que é o menor possível. Nós temos uma população reconhecida pelo IBGE de 7.500 habitantes, um censo muito mal feito, isso aí é consenso nacional, teve a questão da pandemia, mas também teve um assodamento, né, na realização desse censo, e isso gerou uma consequência porque hoje, veja, Napoleão, eu tenho 12.800 cartões SUS ativos no meu município. Como eu tenho uma população de 7.500 e eu tenho 12.800 pessoas buscando o meu sistema de saúde. Então, foi feito um levantamento, eu como advogado tive esse cuidado de levantar as informações da saúde, da assistência social, na educação, cadastro imobiliário, COSERN, todos os cadastros possíveis, e a gente constatou a existência de uma população de 13.200 habitantes. Judicializamos, estamos na Justiça Federal buscando
essa alteração que pode ser uma virada de chave para o nosso município, porque hoje eu tenho um orçamento estrangulado. Eu recebo para uma população de 7.500, eu atendo a população de 13.000. Como é que eu vou conseguir fazer essa mágica acontecer? Então isso exige que a gente seja uma administração muito enxuta, tenha uma eficiência absurda para poder estar tendo uma gestão que a gente está apresentando à nossa população, graças a Deus, sempre tendo um feedback bem bacana, a população tem gostado. Comparativo com os municípios da nossa região do Vale do Açu, nós conseguimos prestar a melhor assistência à saúde do Vale, nós temos também o melhor índice educacional da nossa região, e tudo isso se dá com muito empenho, né, de nossa equipe. Temos uma equipe, graças a Deus, muito competente, que permite que a gente tenha esse nível de entrega para a nossa população, mas não é fácil. Trabalhar com pouco para entregar muito é quase uma mágica, viu, Napoleão? Perfeitamente. Você tem, com a sua sensibilidade nas questões sociais e preocupado com a população, criou o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Solidário, que é mais importante. Como é que tem sido a prática do PMDS? Olha, eu tenho aqui duas frentes que são pilotos, e pilotos do ponto de vista também nacional, pela forma que a gente está abordando. A primeira é garantir um acesso a uma melhor segurança alimentar, dignidade do ponto de vista de higiene e limpeza da nossa população vulnerável. Então, a gente criou um programa chamado Bodega Popular. Então, nesse programa, o município se encarrega de adquirir produtos com o menor valor possível. Comprando em volume, a gente consegue alcançar um valor menor e, dessa forma, disponibilizar a venda da população vulnerável todos esses produtos, gêneros alimentícios de primeira necessidade, materiais de higiene, de limpeza, para que nossa população mais vulnerável, somente aquela que está cadastrada, né, nos nossos programas sociais, tenha acesso a adquirir esses produtos com valor mais baixo. E dessa forma, aquele Bolsa Família, aquela renda menor vai se transformar em produtos em maior volume. Esse é o nosso objetivo. E assim ter uma melhor dignidade para essa população. Faz um giro econômico, digamos assim, né, João? Sem dúvida, sem dúvida. População, eu sempre digo, população bem assistida, bem alimentada, ela vai gerar economia, não tenham dúvida. Porque se ela está sendo bem alimentada, se ela está se desenvolvendo bem, ele vai ter um bom desempenho social, vamos ter uma maior harmonia. Isso reflete até na questão de segurança. Então, eu sempre analiso o desenvolvimento do ponto de vista complexo. Porque a administração pública é complexa. Você desenvolver uma cidade, você não pode olhar só para um foco. Então, isso aí entra como uma segurança para a nossa população carente e casa perfeitamente com a agência de fomento municipal. Então, a agência de fomento municipal, ela está trazendo para toda a nossa população acesso a linhas de crédito, acesso a cursos profissionalizantes. Então, o empreendedor do nosso município, ele vai receber curso de empreendedorismo, curso de gestão financeira, curso de sustentabilidade, para que o negócio dele seja longevo, dure muito tempo. A gente não quer que o negócio morra cedo, a gente quer que ele dure muito, e para isso precisa observar a sustentabilidade. E dessa forma a gente tem sido piloto, inclusive em alguns acordos que estamos em tratativa já aqui em Brasília, aproveitando a viagem para Brasília, com o BNDES para acessar algumas linhas de crédito muito interessantes para a nossa população. Então, estou muito entusiasmado com esse pacote inicial que a gente está apresentando do desenvolvimento do município, cuidando da infraestrutura para chegar no turismo. Vou já fazer um périplo com você nessas ações em Brasília. Lá no Nordeste a gente diz que casa de ferreiro e espeto de pau. Você está ali junto da Armando Monteiro, mas a água lá hoje, o seu sistema é municipalizado, é isso? Isso. A Caserne não atendeu? Não. A gente não tem contrato com a Coserne por uma questão... Coserne. Isso, com a Caerne. Justamente por uma questão muito interessante. Nosso sistema de água, ele foi construído a partir de uma doação dos canos, que foi uma sobra do recurso da construção da nova São Rafael. Meu pai, inclusive, fez essa interlocução com o governador à época, conseguiu esse recurso, mas o recurso só dava para comprar os canos. Então, nossa população fez a escavação na frente das suas casas, a nossa população coordenou a instalação e fez toda a instalação do sistema de água. De modo que Itajá hoje distribui água gratuitamente para toda a população, até hoje. Porque todo o sistema começou com um mutirão da própria população. Então, se a população instalou o sistema é gratuito para a própria população. É assim que a gente vê. Interessante, né? Existe alguma coisa na região dessa natureza lá, João? No Rio Grande do Norte não existe nenhuma outra cidade com essa proposta. Água é vida, água é fundamental e ela tem que ser gratuita para a nossa população. A gente está no maior manancial de água do Rio Grande do Norte, o segundo maior do Nordeste,
que é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Então a gente tem uma oferta de água muito grande, isso daí ajuda bastante, até para a gente fazer a distribuição e ter um custo acessível, e o município pode manter, vai manter, mesmo sendo um município com 0,6, com população muito grande, a gente mantém a água gratuita. Isso é uma bandeira que a gente permanece de acesso à água. Com o projeto, às vezes com a medida provisória, ou o legislador legislando no Congresso, muitas vezes se cria determinadas coisas e termina lá na tua porta da prefeitura, como o piso do agente comunitário de saúde, do farmacêutico e de outros tantos, agora o piso nacional do magistério. Como é que tem sido o enfrentamento dessa realidade? Porque às vezes é justíssimo o salário para a pessoa, mas para uma cidade do porte de Itajá, quando se chega num patamar de 5 mil, 6 mil, às vezes fica muito fora da realidade do que é o município. Como é que administra exatamente essa realidade? Porque às vezes o governo cria, mas não dá os caminhos de financiamento, João. Napoleão, eu participei, inclusive, o piso dos professores, foi lá em 2009, 2008, 2009. O município de Itajá foi o primeiro município do Rio Grande do Norte a implementar o piso. O Supremo ele obrigou só a partir de 2010, mas em 2009 Itajá já pagava o piso. Para isso a gente tem esse cuidado, e eu estava assessor jurídico do município à época, então participei ativamente na construção da legislação que permitiu que a gente implementasse e cumprisse com a regra constitucional do piso dos magistérios. E não foi diferente com relação aos demais pisos. Então, piso de enfermagem, todos têm acesso, a União apoia, inclusive, ele manda o recurso para que a gente possa cumprir com essa obrigação. Como todos os demais pisos, a gente tem cumprido rigorosamente. Isso é questão de organização, de gestão, o cuidado que nós temos em não nos preocupar somente com a política, mas nos preocupar com a sustentabilidade da nossa gestão, de modo que no futuro a gente possa continuar cumprindo. Eu vi muitos municípios que eu assessorava outros municípios deixando de fazer aquela medida naquele momento por uma razão política, porque o sindicato pressionava de forma X ou Y, mas todos não conseguiram depois implementar aquela política, não conseguiram pagar aquele piso, e isso criou um grande problema com os próprios servidores, com o descumprimento dessas normas. Então, esse cuidado nós tivemos em Itajá, e eu tenho tido um lema muito forte que é, olha, nós não governamos somente para a próxima eleição, nós governamos para as próximas gerações. E isso é a sustentabilidade que o município já vem preconizando, a gente também está levando para o nosso empreendedor. Então a gente quer ensinar o mesmo para o empreendedor, para que ele saiba cuidar do seu empreendimento e ele dure várias gerações, possa o pai entregar para o filho e ter continuidade com a atividade econômica. Da mesma forma, o município, a gente quer que ele perdure nesse equilíbrio por muito tempo, e a mágica passa um pouco por aí também, de poder fazer muito com pouco. Vamos tratar de duas vertentes importantes, e aí você pode, né, no momento, vincular, inclusive, essa ação em Brasília, a vocação para o polo cerâmico e a vocação turística. Começando pelo polo cerâmico, o que é que existe hoje, o que é que está sendo feito, que estímulo a prefeitura tem dado, criado programas, feiras, abertos pequenos negócios, cooperativas, como é que tem sido o trabalho? Pronto, o polo ceramista é um polo importante, né, para a nossa cidade, gera emprego, mas ele precisa hoje se modernizar. Então o estímulo que a gente tem feito é para que ele alcance a modernização, e o município está apoiando. A agência de fomento está vindo também para proporcionar linhas de crédito para ajudar o ceramista a atualizar a tecnologia da sua cerâmica e, dessa forma, também reduzir impacto ambiental. A tecnologia moderna, ela tem impacto ambiental menor. E isso é fundamental para que a porta do turismo se abra. Ninguém vai entrar no município cheio de fumaça para apreciar as belezas naturais do município. Então, esse cuidado que nós estamos tendo com o polo cerâmico, ele também já está concatenado com o interesse turístico do município, além de que a atualização da tecnologia aumenta a rentabilidade da própria cerâmica, beneficiando, assim, o seu proprietário. Então, essa é a lógica que a gente está usando, por isso que o pensamento é sempre conectado, a gente faz uma ação mais olhando para todos os seus reflexos, e isso permite que a gente chegue no turismo, que é a menina dos olhos, é o desenvolvimento do turismo do município. A gente tem um potencial absurdo, temos um projeto absurdo de bom, e estamos aqui em busca, aqui em Brasília, apresentando esse projeto em busca de implementá-lo. É um projeto de desenvolvimento do turismo de modo sustentável, e isso daí parte de quê? A concepção, Napoleão. Eu vou ter estação de piscicultura para a gente preservar as espécies nativas, reintroduzir o pitu, que é uma iguaria do município de Itajá, e quem já comeu pitu sabe que é uma delícia. Uma delícia. Mas não só uma delícia, como também é uma espécie marinha natural lá do município de Itajá. E
E ele entra também como estratégia para o turismo. Você vai poder, quando estiver implementado, você vai poder ir Itajá comer um pitu, saborear um pitu lá no nosso município. Não só isso, tem a questão também da barragem Armando Ribeiro, onde tem a cidade de São Rafael submersa. Então, dentro desse plano, a gente prevê também a visitação submersa, submarina. Mergulho, né? O mergulho. Também vamos contar a história de Itajá debaixo d'água. Então, vamos ter lá... Não vai ser só a terra de pedras, não. Vai contar lá embaixo também. Vai contar a história lá embaixo. Temos também a previsão de criação de ilhas para pesca, ilhas móveis, com a vegetação nativa na ilha. Parque aquático, flutuante e vários outros atrativos. O projeto é muito interessante, é um projeto desenvolvido por uma empresa chamada Blue Reef, que representa a Qatar University na América Latina e no México. E é muito interessante o feedback que essa empresa deu, Napoleão. Quando ele chegou lá, disse: olha, João, o seu projeto foi priorizado justamente porque quando mandamos as condições naturais, todo o estudo, eles fizeram estudos inclusive de água da barragem, para a Qatar University, eles responderam que não existia nenhum lugar no mundo com a condição que nós temos em Itajá para o turismo. Então, eles priorizaram esse projeto, aceleraram, colocaram na frente de todos os outros projetos que eles tinham no Brasil, em razão do nosso potencial. Então, a gente acredita muito nesse desenvolvimento turístico, temos já até uma visão internacional de que ele tem um potencial fantástico, único no planeta, e a gente quer, com certeza, explorar esse turismo, porque isso vai trazer um desenvolvimento local extraordinário, mas, claro, de forma responsável, sustentável, para que o turismo não aconteça, como infelizmente já aconteceu em outros lugares, de a atividade ter um boom e depois a poluição, várias coisas, acabar destruindo a própria atividade turística. Então, vamos começar com responsabilidade. Às vezes, com esse advento da rede social, ou às vezes um vereador de oposição lá que não estuda muito, não estou falando de Itajá, não, de qualquer município. O prefeito foi para Brasília passear, foi para Brasília, não sei o quê, gastar dinheiro do município. E a gente sabe que não é bem assim. Eu convivo aqui há 25 anos e sei separar o joio do trigo. Quem vem passear e quem vem trabalhar. Como é que está sendo o périplo dessa vez e como é que tem sido o conjunto de ações que você tem conseguido desenvolver em Brasília? Como sempre, Napoleão, é sempre muito corrido. A agenda cheia. Inclusive, a minha volta amanhã, já estou adiando para voltar só no final do dia, porque surgiu mais agendas para amanhã e eu quero aproveitar a oportunidade justamente para que eu venho aqui para trabalhar e trabalho exaustivamente. É o momento que eu estou longe da minha família, que eu preciso, então, aproveitar. Já que eu não vou estar com minha família, não vou estar com meu povo, eu vou trabalhar, né? Vou fazer o quê aqui? Então, essa é a minha visão. Ano passado eu fiz isso durante o ano e isso deu um resultado extraordinário. Nós, ano passado, recebemos mais de 4 vezes o que nós temos o padrão de recebimento de recurso no município de Itajá. Então, essa marca de quadruplicar o recurso, eu só consegui com muito trabalho aqui em Brasília, sendo muito focado, com seriedade, para a gente poder alcançar esse resultado. E esse ano, estou apostando que ainda vai ser melhor. Onde é que tem sido assim, o maior investimento de ações suas do ponto de vista de ministérios e de ações de governo? Sem dúvida, a saúde ela se destaca e eu tenho conseguido reverter isso tudo para a nossa população, de modo que hoje a gente já tem o raio-x 24 horas, laboratório 24 horas no nosso hospital, terminamos a reforma de ampliação. Esse ano já vamos instalar lá no hospital um centro cirúrgico para começar a fazer cirurgias mais simples no nosso município, de modo a trazer um conforto para a nossa população, ela não ter que se deslocar para outra cidade para ter acesso à saúde. Essa tem sido uma primazia, um foco muito interessante que eu tenho dado e a população tem aprovado. Junto com isso, eu tenho feito o sistema de zero fila de saúde. Então, aqueles exames que estavam lá na fila há muito tempo, a gente está viabilizando para que eles aconteçam o mais rápido possível e zerar essas filas, porque o cidadão ele precisa ter acesso à saúde. E a saúde é como se diz, é sem fim, porque o SUS ele atende 100% integral, é um desafio enorme. Por isso que eu sempre concentro mais os pedidos de recurso no segmento da saúde e tenho tido muito êxito com os nossos parlamentares. Todos têm passado, mais de 1/3 das emendas são para a saúde. Perfeitamente. Nesse governo se fala muito na questão do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC. Tem tido resultado para você lá? Sim, ano passado nós conseguimos uma UBS, uma creche nova e a construção de 20 casas num programa de erradicação de casas de taipa que o nosso município ainda tem.
Temos outras propostas habilitadas que eu estou agora trabalhando para liberar, para a gente conseguir ter acesso a mais recursos e mais investimentos. O governo Lula tem sido extraordinário com o município de Itajá, nenhum outro governo conseguiu alcançar esse nível de investimento no município, e isso se dá a uma característica importante do governo, que é um governo muito técnico. Então, quem está aqui trabalhando, apresentando projetos, as justificativas necessárias, tem conseguido alcançar o recurso, o apoio do governo federal. E é isso que eu tenho feito e tem dado muito resultado para o nosso município. A máxima que diz, né? Quem não aparece não é lembrado. E se João tem aparecido, o resultado não pode deixar de existir, né? Principalmente se a gente traz com competência, com talento, porque também não é só vir a Brasília. Não. Tem que saber apresentar. Às vezes até os códigos técnicos que o Ministério vai querer, o cara tem que estar enquadrado dentro daquela burocracia toda que é normal e é exigida. Exatamente. E essa questão da burocracia, para mim, não é algo de muita dificuldade, tendo em vista a minha profissão. Eu sou advogado, burocracia era a minha rotina de 20 anos. Então, para mim, é bem tranquilo transitar por essas burocracias aqui de Brasília, e isso tem revertido em muitos benefícios para a população. João Eudes, prefeito da Terra de Pedras, a nossa Itajá, no Rio Grande do Norte. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Claro que se a gente tivesse 1 hora, 2 horas, a gente tinha assunto para conversar. Com certeza. Mas eu digo a você que eu aprendi muito hoje também sobre a nossa cidade de Itajá. Um grande abraço. Grande abraço. Quero agradecer a você, Napoleão, a Rede Band de TV e a toda essa audiência maravilhosa que está aqui nos assistindo. Perfeitamente. Eu estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa.